Porque o último culto se quedou sem sonido, não dá para saber, não? Vale, então, Mateus capítulo 28, de versículo 16 a 20. Vamos a ver o que Deus quer falar com nós. Habla a respeito da gran comisión. Diz assim, em Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galileia, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id e haced discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado, e aqui eu estou com vosotros todos os dias hasta el fim del mundo. Amém. Ou seja, assim seja. Senhor Padre Santo, Deus poderoso, Senhor. A honra e glória é só tuya, Senhor, só pertence a ti. Sou um servo, Senhor Deus, lo mais pequeno de tu casa. E estou aqui, Senhor Deus, para te servir. Pido, Padre Santíssimo Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, para levar o que é direto do reino do céu para tu igreja, Senhor. Para tus hijos. Para que puedan receber, Senhor Deus, o que vem direto de ti. Usa-me, Padre Santo. Que não tenha intervenção humana, Padre Santo, que seja só tu hablando. Opera tus milagros e neste momento. Traga entendimento da palavra, Senhor Deus. E ajuda, Senhor Deus, para que podamos crescer cada vez mais em ti. Ah, Senhor Deus, quita, Senhor Deus, todas as dúvidas. Quita, Senhor Deus, todas as distrações, Padre, puestas por el inimigo. E que podamos estar atentos a tu palavra para aprender contigo. E que tu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar. É isto, Padre, que te pedimos. Te dou graças, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito bem. Hoje vamos tratar das ordenanças de Jesus à la igreja. Vamos ver o que Jesus ha deixado para a igreja. Vamos acordar que nós somos o templo. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha o templo e todos iam ao templo para adorar. Pero Jesus nos ensinou que com a graça, a partir do período da graça, nós somos o templo do Espírito. Então, quando aceitamos Jesucristo, o Espírito Santo de Deus encontra um lugar para viver. E o Espírito Santo vive em mim, vive em ti. O Espírito Santo está aí. Ele que te conduz, que te ajuda, que te leva, que te diz, para, por aqui não há peligro. É Jesus, é o Espírito Santo que vai trabalhando e vai nos conduzindo. E todo aquele que é templo do Espírito, todo aquele que é templo do Espírito, está sujeito à vontade do Padre. E é conduzido através das ordenanças de Jesus Cristo. Nós somos mais que cristianos, somos discípulos do Senhor. Somos chamados, temos esse privilégio de ser chamados discípulos por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo espera que nós sejamos discípulos e formemos discípulos para Ele. Então, vamos entender o que é que Deus quer de cada um. Primeiro, Deus não quer uma igreja parada. Deus não quer uma igreja estática. Deus não quer uma igreja que não se move. Deus não quer uma igreja onde todo esteja aí acomodado, onde todo bem, escute o culto, domingo, vá para casa e dá igual, e o próximo domingo, o outro domingo. Não. Jesus ha deixado regras para seguir.
ha deixado ali algumas cositas que devemos seguir, fazer aquilo que Ele está nos mandando a fazer. Mas Jesus vai me mandar a hacer, sí va. Se tu és hijo, se tu estás separado, se tu és cidadão del cielo, tu tienes compromisso com o Senhor. Vivimos em Espanha. ¿Podemos hacer lo que dê la gana? No. Tenemos que cumplir reglas, tenemos que cumplir leyes. Debemos seguir delante de las leyes de este país. Lo mismo é com o cidadão del cielo. Ele tem que seguir delante de las leyes del cielo que Deus ha puesto. Então, vamos ver o que Deus espera de cada um de nós. Não podemos mais ser aquela igreja parada. Não podemos mais ser aquela igreja estática. Aquela igreja que não se move. E aquela igreja que se queda mirando os demais. Não. Temos que dar o passo. Temos que caminhar, temos que seguir, temos que mostrar que nossa igreja é viva, viva em Cristo. Deus, mira aqui, no versículo 16, diz assim, de Mateus 28. Pero los 11, no 12, 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Jesús no pediu para ir al monte. Jesús ordenou, vá al monte. Vá al monte. Amados, primeiro, Jesús no ordenou a los 12. Judas, aquele que traiu, aquele que não estava de acordo, já não fazia mais parte. Deus está chamando aqui para uma grande comissão aqueles que realmente são suyos, que pertencem a Jesus. Deus está chamando a cada um de nós para ir ao monte e escuchar ao Senhor. Deus não está dizendo que é para ir um aqui que sirve a Deus com outro que não sirve a Deus. Não. Deus está chamando a ir ao monte aquele que sirve, aquele que se entrega, aquele que está para obedecer ao Senhor. A palavra diz aqui, enquanto lhe vieram, lhe adoraram, pero alguns dudaram. Tu tens dúvida, não há problema. Não sei se é, se não é, não importa. Tem dúvida, sigue. Tem dúvida, camina. Tem dúvida, haga a vontade do Senhor, porque ali adelante Deus vai te revelar. Deus vai trazer a revelação, pero a revelação vem no monte. Donde Deus vai falar contigo é em el monte, donde tu estás ali protegido, porque Jesus ia ao monte orar. É em el monte que temos o contato com o Senhor. É el monte que estamos conectados com o Senhor. Diz, pastor, então você tem que ir agora ao monte? Não. Jesus está nos ensinando que devemos estar nas alturas para poder ter o contato com o Senhor. Temos que sair da vida terrenal e estar na parte espiritual. Aí sim temos o contato com o Senhor. Aí temos intimidade. Aí Deus nos escuta. Aí escutamos ao Senhor. Aí estamos preparados para ver o que Deus quer com cada um de nós. Em el monte estamos preparados para escutar a ordenança do Senhor. Porque enquanto estamos na parte terrenal, enquanto estamos perdidos com uma cosita ou com outra, Deus não opera. Deus não ensina, Deus não trabalha. Ele quer que tu estejas em monte, Ele quer que tu estejas preparado, que tu estejas em sua vontade, para que Ele pueda abrir seu coração e falar contigo, para ter transformação, para ter cambio. Sabes como consegui vitória em minha casa? A vitória em minha casa não partiu de mim. Quem subiu ao monte do Senhor, o monte espiritual, foi minha esposa. Ela foi buscar por mim. Ela foi buscar por la família. Ela entendeu que havia algo para ela, teria que se mover, porque ela não podia se quedar na parte terrenal, ela tinha que subir. Nós temos que ir, estar
hablar con el Señor, para tener este contacto íntimo con el Señor. Ahora estou em el monte. Agora estou recebendo, agora veo que Jesus vai falar comigo. Estou em el monte, veo agora que estou conectado. Veo agora que estou aí na presença do Senhor. Veo que agora o que Deus estava me pedindo, eu sei que sou templo, eu sei que agora estou orando, estou buscando do Senhor, agora estou em el monte, agora estou lleno do Espírito Santo de Deus. Agora Jesus empieza a falar. Quando estamos ali, Jesus empieza a falar conosco. Mira versículo 18. E Jesus se acercou e lhes falou dizendo: toda potestade me es dada em el cielo e na terra. E Jesus se acercou quando estamos em el templo del Senhor, quando estamos em el monte, quando estamos fazendo a vontade del Senhor, Jesus ele se acerca a nós, ele chega a nós, ele envolve a nós e diz: me foi dada toda a autoridade em el cielo e na terra. Ou seja, tranquila, tranquilo. ¿Por que estás preocupado? ¿Por que estás preocupado? Se esta luta não é tua, é minha luta, diz o Senhor. ¿Por que está preocupado que tem que conseguir tal coisa? ¿Por que está preocupado que tem que fazer tal coisa? ¿Por que está preocupado que tem que lograr tal coisa? Esto pertenece ao Senhor. El dia que a igreja entende que esto pertenece ao Senhor, aí estaremos em um outro nível de espiritualidade para hacer a vontade do Senhor. Porque não estaremos mais prisioneiros de nossa intelectualidade, pero estaremos confiando totalmente em el Senhor, ponendo todo em las manos de Ele. Porque esto que Jesucristo está hablando a sus discípulos, não a los 12, a los 11. Aqueles que vão seguir hasta la muerte. Aqueles que vão seguir com Cristo hasta la muerte. Que não vão abrir mão de suas vontades, de seus desejos. Aqueles que realmente estão entregues ao Senhor. Que não estão mais aprisionados a dinheiro, não estão mais aprisionados a atos sexuais, não estão mais aprisionados ao mundo das drogas, não estão mais aprisionados às coisas do inferno, às trampas do inimigo. Ele está totalmente entregue às coisas do Senhor, totalmente entregue ao reino de Deus. São estes 11 que estão, não 12, 11 es que estão. Isto, 11, representa a igreja. Porque sabemos que depois chega outro, será elegido outro. Pero Deus está dando aqui neste momento, antes de subir, depois da ressurreição, quando empieza a aparecer para um para outro, antes de subir, Ele habla com a igreja de Cristo, o que está preparado, aquele que Ele vai levantar para poder servir e fazer a vontade dele. Em Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide. Deus já ha dicho que tu és um templo. Deus já te dijo para ir ao monte. Deus já disse que Ele está contigo. Ele já te abraçou. Ele já está contigo. E agora Ele diz: ide. 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 Só pode dizer que vá, ide, aquele que diz: eis-me aqui, Senhor. Porque aquele que não diz: eis-me aqui, Senhor, Senhor Deus, eis-me aqui para hacer tu obra, tu não escuta a voz de Deus. Porque não pode escuchar, porque não está em obediência, porque não está em la vontade do Senhor. Então, há a necessidade de estar na presença, estar em el monte, estar fazendo a vontade do Senhor para escuchar o ide. Ide é uma ordenança do Senhor para todo o servo de Deus, para todos que são separados, para todos os cidadãos. Ide.
e a ser discípulos. Amados, Jesus está dizendo para ser discípulos. Para discípulos. Está dizendo para discípulos a ser discípulos. Eles não são apóstolos aqui. São discípulos. Jesus está dizendo a 11 discípulos para ser discípulos. Aqueles 11, aqueles que estão para a morte, que estão ali entregues ao Senhor, para servir, para ser a vontade do Senhor, esse Deus está dizendo, ide e a ser discípulos. E agora pergunto à igreja, onde estão seus discípulos? Não é o discípulo desse pastor. Ei, escucha, não é o discípulo do pastor. O pastor cuida da igreja. O pastor cuida do rebanho. Agora, discípulo, cada um tem que ter os suyos. Quem são os seus discípulos? Quem pode olhar, mirar a ti e seguir tus passos? Quem pode mirar a ti e dizer, és um discípulo, és um servo de Deus, quero aprender contigo, quero que me leve às alturas do Senhor, quero estar em el monte com o Senhor, me hace discípulo? Quem pode dizer isto? Discípulo não é só aqueles que tu traz para a igreja, é aquele que tu hace o trabalho, às vezes está em outro país, mas tu estás ali em contato, a pessoa te mira, te gusta, te encanta e quer ser igual, quer hacer lo mesmo. Amados, discípulo hace discípulo. E discípulo, ele tem que ser igual ao discípulo, porque ele é discípulo. É uma matemática. Ele não pode ser diferente. Eu não posso ser um discípulo para ele fazer outras coisas. Eu tenho que ser discípulo porque eu sou discípulo, eu sirvo ao Senhor e vou ser um discípulo para ser o mesmo que eu, servir ao Senhor. Mas se tu não sirves a Deus como tem que servir, como és esse discípulo que te sirve, que mira a ti, que te analisa, que mira a ti e diz, esse é ser cristiano? Sim. Ser cristiano então se pode, não? Beber algumas cositas por aí, sair aí por aí com nas chicas. Não, por quê? Porque tu sale. Então você pode também, não? Porque se Deus te bendice assim, então você também pode. Que discípulos estamos sendo para aquelas pessoas que nos miram? Amados, segundo os teólogos, não eu, não é de mim, 90% das pessoas que aceitam Jesus, 90% das pessoas que aceitam Jesus por mirar um discípulo e querer ser igual a ele. E 10% são aquelas pessoas que aceitam Jesus por uma prédica. Eu prediquei, a pessoa aceitou Jesus, glória a Deus, aleluia. Pero lo demás é de mirar, mira como é diferente. Mira a postura, mira o vocabulário, a palavra, lo que sale. Solo, todo que vai falar é todo para o reino, todo que vai falar é para glorificar o nome do Senhor. Eu não vejo falar tonteria, vejo uma pessoa que está muito enfocada, muito séria em las coisas do Senhor. Como tem tanta fé, como pode aprender com Ele? A pessoa quer se aproximar, quer se acercar a ti para aprender. E tu, o discípulo, tem uma grande responsabilidade de ensinar o companheiro a ser discípulo, ensinar o servo de Deus a ser discípulo, a ensinar a uma pessoa que aceita Jesus Cristo hoje a ser discípulo. Porque a pessoa vai aceitar Jesus Cristo porque está mirando a ti e quer ser igual a ti. Pero como pode ser igual a mim ou a ti se nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus? Que discípulos estamos formando? Que discípulos estamos fazendo? Que discípulos estamos trabalhando?
Que discípulos estamos dando assistência? Que discípulos estamos cuidando? Que estamos fazendo na obra do Senhor? Amados, não estamos, mas não há tempo mais para fazer o que dá a gana. Não há tempo mais para sair um pouquinho e volver. Não há tempo mais para dar um mau testemunho e está tudo bem. Porque um mau testemunho pode levar, pode levar a morte espiritual de tu discípulo. E esta morte espiritual, quizás pode ser eterna. Escucha, é muita responsabilidade ser discípulo. Uma atitude mala que podemos tomar. A pessoa pode ter aquilo como exemplo e querer seguir aquilo que estamos fazendo de mal. Por que pensam que há tantas igrejas fora da palavra? Onde estão os discípulos de Cristo? Onde estão aqueles que servem a Deus? O que estamos fazendo para o reino de Deus? O que estamos fazendo na casa do Senhor? O que estamos fazendo para servir ao Senhor? O que estamos fazendo em nossa família? Como tu estás discipulando tu família? Tu família sabe que tu és discípulo do Senhor? Tus filhos sabem que tu és discípulo do Senhor? Tu esposo sabe que tu és discípula do Senhor? Como estamos? E tu papai e tu mamá sabe que tu és discípulo? E tus tios sabem que tu és discípulo? Tu abuelo sabe que tu és discípulo do Senhor? O mundo sabe que tu és discípulo do Senhor? Ou nadie sabe? Ou nem tua família sabe quem eres tu? Somos discípulos do Senhor. Estamos para servir ao Senhor. Nossos filhos, esses pequenitos que vemos que aún estão aí nos braços da mamá, às vezes de los papás. Como estamos como os discípulos para discipular a eles? O que eles vão aprender de nós quando crescer? O que estão mirando e vendo? O que vão ser? Um papai e mamá que ora, tem discípulos que oram. Papai e mamá que busca, que se rodilla em casa, se põe de rodillas e se pode chorar para falar com o Senhor. O hijo empieza a chorar para falar com o Senhor também, porque entende toda a autoridade que foi dada em el céu e en terra, como está aqui na palavra. Pero se nós como discípulos não hacemos discípulos, que vão aprender nossos discípulos? Que vão aprender nossos discípulos? Vamos ensinar o quê? Sexo? Vamos ensinar drogas? Vamos ensinar bebidas? Mas papá, tu não és discípulo do Senhor? Sim. E por que bebes? Por que te vê um pouco mareado da bebida? Por que vê às vezes que habla coisas que não está na palavra, Senhor, papá? Por que está dizendo algumas coisas que está muito lejos daquela coisa que tu hablas quando está dentro da igreja? Por quê? Que discípulos somos e que discípulos estamos fazendo? Outro tema importante. Ensinando-lhes como guardem todas as coisas que os he mandado, e aqui eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amados, devemos seguir na ordenança del Senhor hasta el dia que Ele venga. Outra coisa importante que está, portanto, ide a ser discípulos a todas as nações e bautizando. Bautismo. Discípulo bautiza.
Discípulo prepara a pessoa para ser bautizada. O discípulo é compromisso com Deus, de bautizar, de preparar a pessoa para ser bautizada. Pero ser bautizada em las águas não é uma ducha. Não é ali um banho e já está, me duché, fui ali na praia, ou um rio, ou uma piscina, e isto não, para sair, entrar seco e sair molhado, não? Sair ali todo, não. Isto não é bautismo. O compromisso do discípulo é fazer com que tu discípulo tenha uma transformação. A responsabilidade do discípulo é fazer com que tu discípulo baje nas águas, entre como o homem em Adão e saia como um homem em Cristo. Um homem transformado, cambiado. Bautismo não é entrar ali porque todos estão, é um social, e entra ali, sai rindo, está tudo bem, não? Mirando para uma chica, para outra, para ver que entrou na água, que a hora é ser bautizado. Isto não é bautismo, isto é banho, isto é ducha. Bautismo é aqui, é igual uma circuncisão. O homem tem que ser circuncidado, circunciso, de coração, transformado verdadeiramente. E só podemos ser transformados quando temos Cristo de verdade em nossas vidas. Aí sim somos bautizados. Isto é o bautismo. Esta ordem que Deus nos dá de ser bautizado, de entrar nas águas, de ser ali submerso, aqui sair aí limpo, transformado. Isto é uma transformação. É só para formalizar algo que já está cambiado em tu vida. Quando tu entras ali para ser bautizado, é uma representação que não é mais o mesmo. Agora, Senhor Deus, minha vida cambia, porque já tomei uma decisão. Não quero mais aquela vida. Não quero mais ser aquela pessoa que eu era antes. Agora vou entrar nessas águas, Senhor, porque aprendi com um discípulo. Aprendi, Senhor Deus, e vou entrar. E quando sair, vou sair novo, Senhor. Não sou mais o homem em Adão, agora sou o homem em Cristo. E quando entra naquela água, algo tem que passar. Quando entra naquela água, há que ter uma transformação. É uma decisão para toda a eternidade. Porque quando sai, amados, quando sai daquela água, é Cristo que está saindo de ali. Não é mais Juan, não é mais Pedro, não é mais Pablo que está saindo daquela água. Está saindo Cristo daquela água. É Cristo que está saindo daquela água. E quando Cristo sai, amados, quando Cristo sai, quando salimos ali daquela água, e Cristo está em nós, todo o passado não existe mais. Não existe mais. Não há que mirar para trás. Não há que mirar para ver o que hacía. Não é para mirar para ver os errores. É para seguir adelante com Cristo. Era para seguir servindo ao Senhor. Porque agora não és mais tu, aquela pessoa não pertence mais a ti, aqueles hechos não pertencem mais a ti. Agora tu és uma nova criatura em Cristo. E vuelvo a perguntar: como estamos formando nossos discípulos? O que estamos dizendo a nossos discípulos? Somos essa testemunha de 90%? Esse testigo de 90% que transforma por las atitudes, por nossas próprias atitudes? Em Juan, capítulo 3,
de versículo 1 a 12. Primeira São Juan. São Juan, capítulo 1, de versículo 1 a 12, diz assim. E no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Este era em princípio com Deus todas as coisas que por ele foram e hechas, e sem ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. Está mal este? Se não, me cambia. Em ele estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testemunho para, mejor cambiar, para que diese testemunho de la luz, a fim de todos los creyese por él. Não era ele a luz, sino para que desse testemunho de la luz. Aquela luz verdadeira que alumbra a todo homem, venía a este mundo, el mundo estaba, el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados, vamos parar aqui. Aqui temos la representação, temos la voz vindo de Juan para dizer, Juan foi um homem que esteve muito cerca de Jesus. Ele estava muito cerca de Jesus. E ele reconheceu e ele viveu com Jesus 3 anos e meio. Então, ele nos traz aqui para dizer quem é este Jesus. O que quer dizer com isso? Amados, não entramos naquela água por nada. Não entramos ali para sair novo por nada. Entramos ali porque é uma ordenança do Senhor. Entramos ali porque somos transformados, porque temos um compromisso com o Senhor Jesus. Um compromisso. Não é que entrei na água porque sou cristiano. Entraste na água porque és discípulo de Cristo. Porque és discípulo. Porque tem um compromisso, porque és uma nova criatura, porque tem coisas, porque tu pertences ao reino do céu. Por isto. E diz assim, a última, já hablamos del id, já hablamos del bautismo, reconhecemos a Jesucristo. E agora vamos em Lucas 22. Lucas 22, 15. Lucas 22, 15. E vou hasta el 23. Diz assim, atenção. E les dijo, quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa antes que padeça. Porque os digo que não la comeré, mas hasta se cumpla em reino de Deus. E havendo tomado la copa, deu graças e dijo, tomad esto e repartido entre vosotros. Porque os digo que não beberé mais deste fruto de la vid, não beberé mais deste fruto de la vid, hasta que o reino de Deus venga. E tomou o pão e deu graças e lo partiu e dijo, dizendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hace esto en memoria de mí. De igual maneira, depois que houve cenado, tomou a copa, dizendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Continuar. Mas he aquí la mano que me entrega está comigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, y segundo lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado.
Então eles começaram a discutir entre si quem de ellos seria el que havia de fazer isto. Amados, o próximo passo é Santa Cena. Primeiro, ele é uma obrigação do discípulo. O outro, o bautismo em las águas. E o outro, a Santa Cena. Santa Cena é um hecho importante para aquele que é discípulo do Senhor. Pero para ser discípulo, então a Santa Cena não se toma de qualquer maneira, como foi com Judas. A Santa Cena há que tomar, há que parar, há que analisar, há que se poner em situação de discípulo, estar com um discípulo para poder servir, para poder tomar a Santa Cena e fazer a vontade do Senhor. A Santa Cena nos passa por três direções. O passado, onde nos mostra quem foi Jesus, que morreu na cruz del Calvário por mim e por ti. Outra é a comunhão, porque nos mostra que estamos aí, passado, a entrega. O presente simboliza a comunhão. Simbolismo é a comunhão, que hacemos parte da igreja de Cristo. E em futuro, para saber que Jesucristo vem. Por isto que temos que estar celebrando a Santa Cena. Estar ali, haciendo parte da Santa Cena. Há gente que diz, eu não vou na igreja porque hoje é dia de Santa Cena. Eu escutei isso de crente, não aqui, mas já não vou, porque não posso tomar a Santa Cena, estou em pecado, então nem vou na igreja. Amados, escute, déjame dizer uma coisa. Que tu não podes tomar a Santa Cena porque está em pecado, verdade, não pode tomar. Pero isso não significa que não pode estar em comunhão com a igreja, que não pode estar aqui. Eu já me quedei anos assim, me preparando, não podia, não estava em condição, não estava da maneira que Deus queria que eu estivesse, pero eu estava ali aprendendo, eu me deliciava de ver os irmãos tomar a Santa Cena, comer o pão, poder tomar o sumo de uva. Oh, vai chegar meu dia, oh glória de ver os irmãos aí, esto vai chegar meu dia, o dia que vou estar como eles. Assim tem que estar o discípulo do Senhor. Assim que tem que estar. Não é vergonha que não pode hoje tomar a Santa Cena. Se prepara que amanhã ou um dia Deus te prepara para que pueda tomar a Santa Cena. Outra coisa, hablamos da parte que é o memorial, acordar do memorial de Cristo. Outra coisa importante é a parte congregacional. É estar congregando, é estar presente, é estar aqui, amados. Isto é uma ordem do Senhor. O dia de Santa Cena é o dia que deve se quedar gente ali na porta do lado de fora. Dia de Santa Cena é o dia imperdível. Dia de Santa Cena é o dia que a igreja tem que estar llena. Hasta invitado que é de outra igreja, de não sei de onde, de qual país, que está passando, sabe que tem Santa Cena, entra para poder receber aí o pão e o sumo de uva. Isto é, que é isto? Comprometimento. Que é isso? Discípulo. Fui ao Brasil, final de ano. Poderia muito bem não ir. Estou de vacaciones, para que vou? Dia de Santa Cena, vou outro dia. Pero dia de Santa Cena, não, dia de Santa Cena. Sou discípulo. Vamos deixar as vacaciones para amanhã. Oi, discípulo. Oi, tem que estar ali em Santa Cena, tomar a Santa Cena, estar junto com meu pastor, tenho que estar ali na igreja. Aprendi assim. Eu aprendi assim. Aquele que é discípulo, ele está em dia de Santa Cena. Ele está. Passe lo que seja, pero ele está em dia de Santa Cena. Congregacional. E outro, profético. Santa Cena, hasta o dia que nosso Jesus vem. Ele chegou? Não. Então, Santa Cena. Jesus já está? Não. Sabe se Jesus chegou? Não chegou. Santa Cena. Vamos para a Santa Cena. Porque diz que a palavra diz que hasta o dia que ele chegue. Está em 1 Coríntios 11, 26. Não vamos estender. E outra coisa, que a Santa Cena é investigativa.
É o momento próprio para poder analisar e ver como estamos na presença do Senhor. Está aqui em 1 Coríntios 28, 11, 28, diz assim: portanto, proíbe-se cada um a si mesmo. Investigativo. Analisa, não é para mirar, juzgar tu amigo, tu hermano, para saber como está com a vida. Não, não, não. Mira a tuya. Mira a tuya. Vê como tu estás na presença do Senhor. Ah, pero minha situação não está bem. Ora, hable com o Senhor. Se entrega ao Senhor, ora para o Senhor, se põe de rodillas ao Senhor. Quantas vezes eu já hice isso? Qual é o problema? Senhor Deus, tenho que tomar a Santa Cena, porque sou discípulo. Pero, Senhor Deus, tenho que ajustar algumas cositas, Senhor. A igreja llena, eu me pongo de rodillas e me pongo a orar. Senhor Deus, me perdona, Senhor Deus. Me pongo, Senhor Deus, em tu vontade, Senhor Deus. Me ajuda, Senhor Deus, porque quero ser parte de tua igreja. Quero tomar a Santa Cena, quero ser parte. Agora sinto paz em meu coração. Sinto que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Sinto que chegou a hora de poder tomar a Santa Cena. Eu não perdo na Santa Cena. Porque me encanta saber que sou parte, que sou discípulo do Senhor. Somos discípulos, amada igreja, somos discípulos do Senhor. É um dia mais importante, é um dia tremendo que devemos saber e seguir para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus tem uma obra em nossas vidas. Pero para que esta obra aconteça, ele depende de mim e de ti. Ide. Ide. Tenho que ir para outro país? Não, vá para tu casa. Vá ser a obra em tu casa. Vá a ser discípulo em tu própria casa. Depois que tu pastoreou tu casa, que tu és discípulo e tens discípulos em tu casa, vá, estende mais as tendas. Estende mais, vá buscar mais. Vá buscar, não se contenta só com a família bendecida, vá buscar mais depois. Busca, vou ajudar ali, vou ser mais discípulos e mais discípulos. E não se olvide da Santa Cena do Senhor. Padre Santo,